coração, que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Henrique e... Eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para compartilharmos desse grande amor de Deus e um pouquinho também do nosso dia a dia. Muito obrigada aí por todos que estão participando, que já estão ao vivo, e para aqueles que também vão entrar e assistir depois. Uma boa noite para vocês. Com certeza. Então, hoje eu gostaria primeiro só de abrir um parênteses aqui, com relação... Ontem nós fizemos uma live de Piracicaba, né? Uma live de Piracicaba com a família Vila Salete, né? E nós fomos num congresso lá, né? Na verdade, foi assim uma coisa assim maravilhosa, foi algo assim inexplicável até, vamos dizer assim, foi inexplicável. E como a gente vem dizendo sempre, né? A gente vem falando que a gente tem uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então a gente saiu de lá, inclusive depois fomos lá para a Rua do Porto e tal, né? E fizemos a live, acabamos fazendo a live lá, que não ia dar tempo da gente chegar em casa e fazer nada, né? Então, mas foi assim, foi algo assim, foi muito maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Agradecer, inclusive, as pessoas que estiveram conosco, né, que foram conosco, que participaram. Foi assim uma troca de energia, uma troca sabe, maravilhosa. O Espírito Santo realmente ontem esteve presente em todos os sentidos, sabe? E justamente hoje também. Mas eu falo o seguinte, sabe, pessoal? É engraçado que não são todos os dias que as coisas acontecem, sabe? Tem dia que entra areia também, sabe? É normal, sabe? Então a gente tem que analisar, né? Eu estava até depois de conversar, a gente ia conversar, que também tem o cansaço, tem o final de semana, tem a correria, tem as coisas e tal, e a gente, queira ou não, se a gente não tomar cuidado também um pouco com isso, da parte física, com a parte física, que acaba interferindo no emocional, acaba interferindo numa série de coisas, para a gente ter paciência, para a gente poder, né? E, enfim, mas o importante é o seguinte, que a gente está buscando mansidão no coração. Essa é a palavra-chave. Então eu vou falar uma coisa. Hoje a live é sobre os vícios, né? Que a gente tem que... eu digo assim, as pessoas que passam por isso, os familiares também, né? Dia após dia, vencendo essa batalha. Assim também no relacionamento, não estou falando só relacionamento homem e mulher, nada disso. Tô falando assim, no relacionamento pessoal, é uma batalha dia a dia para que a gente consiga viver bem. Né? Por que uma batalha? Porque acontece, é o que ele falou, às vezes um tá cansado, um tá nervoso, o outro tá bem, o outro depois no outro dia não tá bem e o outro que tá cansado, e essas coisas às vezes interfere bastante. Porque acontece algum atrito, algum conflito, e a gente precisa continuar. E como que a gente continua? Com o coração manso, a gente deixa passar as situações para poder viver. Lembra que eu falei? Sorrir, brincar com as situações torna as coisas mais leves. E nós estávamos falando muito sobre isso ontem, falando, nossa, como nós estamos melhor, como nós estamos rindo mais. Só que aí acontece alguma coisa que faz com que a gente tenha que provar aquilo que a gente fala e praticar, né? Então é nessas coisas que a gente fala que tem muitas coisas, se a gente não entender, o outro está irritado porque está cansado, o outro está irritado porque está com fome, o outro está irritado porque passou um dia estressado no serviço. E às vezes acontecem esses conflitos, a gente não consegue viver bem, então a gente precisa ter esse coração manso em qualquer situação, né? Então hoje nós vamos falar do vício, mas nós estamos falando isso por quê? Porque um pouquinho antes de começar a live a gente tem uma discussão, só que a gente precisa estar bem. E como é que é estar bem? Quando a gente se amansa, fala assim, não, deixa pra lá, uma outra hora a gente conversa, né? Eu tô dando um exemplo agora nosso, mas para vocês que passam por alguma situação, é isso, pensar assim, calma, aconteceu, mas daqui a pouco passa. Ou se não, se tá no conflito, se vocês estão no conflito, aquieta o coração, acalma, depois resolve. Sem disputa. Né? Sem disputa, porque a maioria dos conflitos são por conta de disputa. Um quer provar que tá com a razão e o outro não entende, e às vezes acontece o conflito. Mas isso é natural. Só que ele não pode ser
é normal, é natural, mas não pode ser normal. Normal, As pessoas normalizar, precisam, exatamente. não como isso fosse um hábito, e sim tentar fazer com que as coisas fiquem mais leves. E é isso que a gente está passando para vocês, estamos vivendo e estamos aprendendo dia a dia a também a viver, porque né, como eu disse, não é fácil, não é toda hora que a gente está sorrindo, brincando, tem hora que a gente está cansado, tem hora que a gente está E a pedir nervoso. desculpas, né? Pedir desculpa que é importante, né? Você tentar se reconciliar numa situação, naquele momento que você está de raiva, você baixar a bola, ficar quieto e tal, e depois chegar aí, certo ou errado, pede desculpas e amansa e vamos, sabe, e recomeça o assunto de uma outra maneira. Pode ter certeza que a solução vem. Isso é verdade. Gente, Do e o Espírito pedido Santo, de desculpa é algo assim mágico. entendeu? Porque ele acalma, né? Com certeza. Para você poder começar uma conversa novamente. E Então, do fundo da aprendam alma, isso. e do fundo da alma, sabe? Não falar por falar, entendeu? Porque as pessoas que recebem, parece que elas sentem quando é da alma e quando é da boca para fora. Então, isso é importante, tá, pessoal? Bem, vamos voltar ao assunto, o assunto principal, que são vícios. Pessoal, essa semana eu estive conversando com uma pessoa a respeito justamente disso, que necessariamente, às vezes a gente acha que não, fulano é viciado, então normalmente, a pessoa que tem algum problema de vício, funciona mais ou menos assim. O que bebe pra caramba, se ele pedir dinheiro emprestado para alguém, a pessoa fala, não vou dar, você vai beber. Se ele for pedir alguma coisa para alguém, não vou dar porque ele, não, vai para beber, não vou dar, não, tal. Qualquer tipo de vício funciona dessa forma. E às vezes nem é. Às vezes necessariamente a pessoa precisa realmente daquilo e ela não é ajudada. Porque as pessoas sempre colocam o vício na frente da necessidade. Entendam bem. Sempre se coloca o vício na frente da necessidade. Nunca a pessoa tem necessidade. Ela sempre tem o vício. Então, se ela pede ajuda, dane-se, não vai conseguir. Porque dificilmente alguém, a não ser que tenha algum abnegado, mas dificilmente alguém vai ajudá-la. Por quê? Porque vai achar que ela vai utilizar aquele recurso, aquela situação, para o vício dela. Seja no jogo, na bebida, na droga, seja o que for. E às vezes nem é a necessidade. Então, é complicado as pessoas conseguirem distinguir o que é necessidade e o que de repente vai ser usado para o vício, sabe? Então, isso agora eu estou dizendo não para quem é viciado, mas para quem tem um viciado na família, para quem tem para que a pessoa procure compreender às vezes a revolta também faz com que a pessoa se afunde mais em vez de se levantar, de tentar. Por quê? Porque ela está buscando, às vezes, alguma ajuda, de alguma maneira, seja no campo físico, seja no campo profissional, seja no campo financeiro, e as pessoas não dão oportunidade. E quando dão, sempre dão a oportunidade daquela forma. Eu vou te dar uma oportunidade, mas se você fizer isso, sabe, cheio de ameaças. Não é algo que vem da alma, que vem do coração. Sabe? Tipo assim, não, vou te ajudar, mas vamos aí. Eu vou te ajudar. Levar a pessoa numa normalidade. Lógico, se ela aprontar é outra história, mas... então, existe aquela situação. Pessoal, nem todo mundo tem a mesma cabeça. Nem todo mundo tem a mesma firmeza, sabe? E normalmente, a droga, a bebida, ela vai minando o campo, ela vai minando o cérebro da pessoa. Ela vai enfraquecendo o cérebro da pessoa, os nervos da pessoa, sabe? E a pessoa acaba debilitada de uma tal maneira que ela precisa como? Ela precisa, primeiro de tudo, se sentir forte. E como é que ela vai se sentir forte se você não ampara ela? Como é que ela vai se sentir forte se você não dá um apoio? Porque às vezes as pessoas acham que apoio é ter a pessoa dentro de casa trancada, dando comida, arroz, feijão, que nem diz o outro, e acabou. Não é isso não. Às vezes a pessoa nem quer só isso, nem quer isso. Ela quer um amparo, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, sabe? Não mentira. Que não adianta pegar o cara feio pra caramba e falar assim, é lindo, você vai virar o Elvis Presley, você vai... Sabe? E de repente o cara para de beber, ou para de fumar, de usar droga, o caramba, e o cara quebra a cara. Aí o pessoal olha para ele e fala, você é feio pra caramba.
Entenderam o que eu quero dizer? Não. Então é mais ou menos assim, não com mentiras, com realidade, com verdades. Porque é o que ele vai ter que encarar depois, que ele parar. Então, e as pessoas aceitar que nem todo mundo é da mesma maneira. Então, todo mundo quer puxar sempre as pessoas para o seu nicho, quer puxar as pessoas para a sua, como é assim, para o seu círculo. E ela acha que é o seguinte, se ela tem uma vida social redonda, ela tem o mundo dela, a vida social dela, familiar dela, e alguém da família que desgarra, ele perde o ponto de equilíbrio. Ele se descarou, ele perdeu o ponto de equilíbrio. Só que o que acontece? Aí as pessoas começam a minar o campo dele. E ele, para voltar, é muito difícil. Porque sempre tem uma crítica, sempre tem um porquê, sempre tem um não sei o quê, é difícil para o retorno. Por isso que as pessoas normalmente saem e não voltam mais. Justamente por isso. Então, eu digo para vocês, eu vou fazer uma colocação diferente. Eu tive uma mãe e um pai que me seguraram até a última. E foi essa a minha vantagem, foi isso que me ajudou. Mas tive um ponto familiar também, que foi no caso a minha madrinha, que faleceu até a semana retrasada, minha madrinha com minhas primas, que também me amparavam familiarmente. Então isso foi 95% da estrutura para me ajudar a eu sair fora, para ajudar eu... Entenderam? Então, porque normalmente as pessoas se desgarram e se desligam e se dane. Vai cuidar da vida, tchau, um abraço. Você não quer nem saber. Tipo assim, entendeu? Então, quanto mais distância, melhor. E não é assim. Você não vai ajudar ninguém. Você não vai ajudar um familiar, você não vai ajudar um amigo, você não vai ajudar ninguém fazendo isso. Dentro do vício. Sabe? É uma coisa muito séria mesmo. Uma coisa eu digo para vocês, você errar inconsciente, como é o caso do bêbado, do drogado, do alcoólatra, do drogado e tal, e você sóbrio errar pior, é cruel, hein? Porque você está sóbrio. Você está, só que você vai cobrar, você vai fazer, você vai acontecer, você vai empurrar o dedo na cara dele e não vai solucionar o problema dele. Isso sim você está cruel. Isso é crueldade. Isso é muita crueldade. Enquanto você está empurrando o dedo na cara dele, você não sabe o que ele está sofrendo. E o quanto ele sofre. Isso é problema. Isso é difícil. E até as pessoas conseguirem entender essa parte, sabe? Porque assim, você é besteira, você tem nada. Porque não é dentro da carne, não é dentro do coração dele, não é dentro dele que ele está sentindo. Porque para os outros tudo é fácil. A gente só vai saber o peso das coisas quando a gente conseguir sentir a dor do outro. Essa é a realidade. Quando você conseguir sentir a dor do outro, aí você vai conseguir entender o como é triste, o como sofre uma pessoa que usa droga, que é alcoólatra, que é vício de jogo, qualquer coisa. O quanto é triste, o quanto essa pessoa sofre, achando que está se divertindo, mas está sofrendo pra caramba por dentro. Pode ter certeza disso. É tudo alegria falsa, aparente. Tudo aparência. Só que no fundo, vem as complicações psicológicas assim profundas. Vocês entenderam? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na recepção dos problemas, quando você vai receber, sabe, um pedido, ou um pedido de ajuda, ou seja lá o que for. Tomar muito cuidado de que forma você vai reagir com aquela pessoa. A sua reação vai determinar, talvez, sei lá, o futuro próximo, o futuro dele. Com uma reação sua, fora de ordem, fora de época, fora de momento, fora de lugar, você pode definir a vida dessa pessoa. Por incrível que pareça. É triste, mas é real. Pensem bem. Quando vocês forem recepcionar qualquer tipo de problema de uma pessoa, sabe? Um pedido, qualquer coisa, de que forma vocês vão agir, de que forma vocês vão se comportar naquele momento, sabe? Pare, pense,
respire fundo, e para você ter uma resposta, para você ter um ponto e dar um equilíbrio para aquela situação, para que ela possa vir não a ser, como é que eu poderia dizer, é que às vezes a gente perde até a palavra, porque assim, como eu digo para vocês que o que eu conto para vocês é o que eu passei, não foi o que me contaram. Não me contaram nada, não me disseram nada. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu passei. Tá? Então, é diferente de você vir qualquer maluco aí falar, não, qualquer psicólogo, psiquiatra, filósofo, falar a respeito de droga, de bebida, de cachaça, de jogo, de não sei o quê, sendo que não passou por nada disso. São tudo ilações, são tudo, sabe, variações, são tudo estudos, pesquisas e não sei o quê. E a cabeça do ser humano não é isso. O que você dorme pensando, hoje você dorme pensando uma coisa, mas você acorda pensando outra, você imagina se você for estudado. Hã? Deu para entender, não? E é assim. Agora você imagina uma pessoa que usa droga, que usa álcool, Entenderam? Então é o seguinte, é muito mais profundo, sabe? A coisa é muito mais profunda, mas tudo isso chama-se amor de Deus, amor de Cristo, o Espírito Santo, vindo, baixando, falando, sabe? Organizando a sua cabeça, organizando, sabe? Você ir buscar, você que está no vício, você que está usando. Vai busca. Ele vai te dar a solução. Como eu digo, nós não temos a solução para os problemas, mas podemos apresentar quem tem. E ele tem. Se ele fez comigo, por que ele não vai fazer com você? Sabe? Ele disse, Deus disse, Cristo disse, eu venci o mundo, você também pode. E é por aí o caminho. É por aí o caminho. E ele pode, e olha, e vou dizer uma coisa, a felicidade e as coisas como vão mudando, vocês não têm noção, vocês não têm ideia, é só a pessoa sentindo, as pessoas realmente participando, as pessoas indo buscar, como a gente estava dizendo ontem, como a gente escutou ontem também, sabe, o coração, não adianta você falar, você tem que ter o coração em andamento, o coração funcionando, o coração, a mente e o coração funcionando assim. Eu vou buscar Cristo, eu vou buscar Cristo. O Espírito Santo vai baixar em mim, vai morar em mim. É assim. Aí não tem jeito, Não tem. Ontem falei uma coisa que, assim, cada vez que eu toco, parece que fica mais profundo. Como eu me sinto triste, entristecido, de não ter descoberto esse Deus antes, sabe? Eu me sinto triste de não ter podido, de não poder, de agora para frente sim, mas antes. Por que eu não fiz isso antes? Sabe? Por que eu não fiz isso antes? Não era minha hora ainda. Talvez não. Mas nunca é tarde. E o amigão lá em cima, sabe, ele vem, mas ele vem justo. Ele vem justo. E eu tenho certeza que para muitas pessoas que me conhecem, falam assim, nossa senhora, esse cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. A paz está aqui, ó. A paz está comigo, está aqui dentro. E tudo que eu faço hoje, como sempre fiz, mas agora, com o Espírito Santo e Deus no coração, sabe, Cristo comigo, é só da alma. Não tem de outra forma. É só do fundo da minha alma. Sabe? Isso é muito legal. Entendeu? Por favor. Hoje o recado, né, foi até mais para as pessoas que tenham alguém na família que passa pelo vício do que para a própria pessoa que está passando pelo vício. Então, o que o Mário falou de ter um olhar, a palavra certa para dizer para essa pessoa que está passando por problema, é isso, é nesse sentido assim. Por quê? A pessoa que está passando pelo vício, ela já se sente condenada, ela sabe que está no erro. Então, quando alguém escuta ou vê a situação e condena ela mais ainda, isso só leva ela mais para o fundo do poço. Então,
quando o Mário disse assim, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, é nesse sentido. Porque a pessoa ela quer uma palavra de apoio, né? Só que às vezes a gente quer mostrar que ela está errada, porque ela está realmente errada, está fazendo um monte de coisa errada, e o familiar também já está assim, insatisfeito com a situação. Mas aquele momento não é do familiar, aquele momento é da pessoa que está no vício. Então ele tem que abrir mão daquilo que ele está passando e sentindo naquele momento para poder acolher esse viciado de uma forma de amparo, né? Então é assim, você esquecer um pouquinho do seu sentimento e colocar como prioridade aquilo que aquela pessoa que está no vício está passando. É fácil? Não, não é fácil, mas é o certo a fazer. Por quê? Porque se ele não tiver isso dentro de casa, ele vai procurar fora e fora no vício, porque lá ninguém vai condenar ele. certeza. Então ele vai falar assim, aqui tá bom, né? A gente até escutou, acho que hoje, eu não lembro aonde, acho que foi no culto mesmo que falou assim, quantas pessoas falam assim, eu não quero nem voltar para casa, porque lá na minha casa é um inferno, lá é horrível. Então, por quê? Ele não tá pensando no que ele tá fazendo, ele tá pensando que quando ele voltar para casa, ele não vai ter o acolhimento. Vai ser pior do que o vício que ele tá. Então, ele não quer voltar e ali ele se afunda mais. Então, volto a dizer, para o familiar também não é fácil, mas aquele momento, a prioridade não é o que você está sentindo, e sim aquilo que a pessoa está passando. E precisando. Então você precisa abrir mão daquele seu sentimento, por mais que não seja fácil, para poder acolher, para depois lá na frente você colher aquilo que você estava triste, né? E agora está feliz porque houve a mudança. Então é essa reflexão que a gente quer deixar. Nem sempre é fácil lidar com a situação, mas o que é preciso fazer? Então é isso que você vai ter que fazer. Então escolha as palavras certas, né? Escolha esse coração manso para poder ajudar, porque às vezes a gente consegue ajudar o de fora, né? Aconselhar alguém que está passando, qualquer pessoa. E quando está dentro da nossa casa, a gente não sabe lidar com essa mesma mansidão, com essa mesma paciência, com essa mesma palavra de conforto. Às vezes a gente quer bater de frente porque quer mostrar que aquela pessoa está errada, né? E aí, quando está dentro de casa, aquele tipo de palavra, ela é mais dura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois o retorno ele vai ser muito melhor. Não, e é o que você falou. É difícil, por exemplo, é difícil para as pessoas que estão envolvidas, sim, é muito, muito difícil, talvez até mais do que as pessoas possam imaginar, né? Mas assim, mas depois também, como é que eu poderia dizer, a recompensa é algo brutal, é algo inimaginável, sabe? Tanto para quem consegue sair disso, como para quem recebe aquilo lá. É uma vitória tão grande, é uma coisa assim tão maravilhosa, que é inexplicável. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena o sacrifício. Sabe? E eu acredito mais uma coisa, eu vou mais longe ainda. Eu acho que você ajudar alguém, você ser, como é assim, útil, e você compreender, e você tentar solucionar esse tipo de problema com uma pessoa, eu acho que não é sacrifício. Não é sacrifício. Isso daí é amor. Amor no coração, independente de qualquer coisa. Isso sim vale a pena. Aí eu vou mais longe ainda, amigos. Nós temos uma facilidade muito grande, o ser humano tem uma facilidade muito grande de julgamento. Né? É uma facilidade muito grande de julgamento. Só que jamais ele para dizer, poxa, será que o que eu estou fazendo é correto? Será que esse tipo de julgamento é correto? Será que eu não estou prejudicando meu irmão? Será que eu não estou prejudicando o meu parceiro, meu companheiro, meu primo, minha mãe, sei lá, quem quer que seja? Sabe? Você colocar sempre a outra pessoa na frente, se colocar no lugar dela. Aí pode ter certeza, eu falo uma coisa, o passado ninguém vai conseguir mudar. Ninguém. Você não vai conseguir mudar o passado. Agora, o presente e o futuro só depende de nós. Com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo no coração. Aí sim, aí é vitória certa. Não tem para ninguém.
Legal, né? Tá certo. Foi, olha, pessoal, foi muito legal hoje, foi muito bom, porque, assim, sempre quando a gente vem e a gente traz uma palavra, a gente vem falar a respeito é do que a gente passa, do que a gente vive, do que a gente... Não é que contaram, que disseram, que falaram, que... Negativo, tá? Não tentamos passar algo que não somos. E mais interessante ainda, mais interessante, ontem eu vi uma frase que ela tem que ficar no coração de todo mundo. Eu quero ser um adorador sem face. Porque Deus está no meu coração. Não interessa. Sabe? Não interessa. Eu não quero vender religiosidade, eu não quero vender nada disso. Eu não estou aqui para isso. Sem ter, nem muito menos ela. Nós estamos aqui para tentar passar uma mensagem só dele. Ponto final, só isso aí. E para nós é muito mais do que gratificante. Tchau, Boa gente. noite, pessoal. Uma boa noite, Boa até noite, amanhã. galera. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Um beijo no coração de Tchau, vocês. tchau, Uma obrigada. boa semana para todos, abençoadíssima. Amém. Tchau, tchau. Obrigada.